Vamos dar continuidade nesta jornada para a construção de uma aplicação full stack. Este vídeo faz parte de uma série em que eu estou mostrando passo a passo a construção de um aplicativo que vai rodar no navegador ou no celular e que tem desde o server até o cliente, incluindo o banco de dados. Eu estou mostrando o processo inteiro. A gente já começou lá atrás falando do Postgres, como é que ele roda sobre o Docker. Depois a gente viu o Django no último vídeo, que é a base para esse aqui. O meu nome é André Santanquet. Então agora, nesse vídeo, a gente vai ver como é que a gente conecta o servidor de aplicações web Django, que a gente viu no vídeo passado, com o banco de dados PostgreSQL. Bom, então a gente vai começar falando da arquitetura full stack, não é? Relembrando ela, porque a gente agora vai começar a trabalhar em cima dela, não é? E para a gente entender como é que é essa arquitetura, a gente chama de arquitetura full stack, essa arquitetura que vai desde a base até o topo da web, não é? A gente, como o nosso foco nesse vídeo é falar sobre a conexão entre Django e banco de dados, eu preciso falar de como é que funciona o estilo arquitetural do banco de dados, para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Então, a arquitetura de banco de dados tradicionalmente tem na camada mais de cima um conjunto de aplicações. Vai ter a nossa aplicação, por exemplo, que vai estar fazendo alguma atividade. E ela interage com o que a gente chama de SBGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que no nosso caso é o Postgres. E o Postgres, por sua vez, conversa com o banco de dados. Essa arquitetura de várias camadas, ela poderia, por exemplo, rodar toda num único dispositivo, até mesmo num notebook ou num celular. Tem bancos de dados leves, como o SQLite, que eles rodam dentro de um celular, se você quiser. Então, você poderia ter tanto a aplicação, o SGBD e os dados, todo no mesmo dispositivo. Mas não é isso que a gente quer fazer nessa nossa sequência de vídeos. O que a gente quer é ter um servidor, não é, que vai guardar e armazenar os dados disponível na web e uma aplicação cliente que vai conversar com esse servidor. A gente chama usualmente essa arquitetura de cliente-servidor. A aplicação faz uma requisição para esse servidor, poderia falar para esse banco de dados, e esse banco de dados retorna um resultado para a aplicação. Só que aí, nesse caso, toda a lógica da aplicação teria que estar lá no cliente, tá certo? Existe uma outra opção, não é? Então, a gente poderia imaginar que o servidor de aplicação ele poderia ser separado do SGBD, tá? Eles poderiam estar no mesmo servidor. Então, tanto esse caso quanto o caso de cá, a gente chama de duas camadas, porque a gente tem uma máquina servidora e uma máquina com aplicação cliente, não é? Seja se a aplicação conversa direto com o banco, ou se ela conversa com o servidor de aplicação que conversa com o banco. Essa arquitetura também pode ficar de 3 camadas, ou seja, você pode ter uma máquina exclusiva onde tem a aplicação do servidor, server-side. Não é? Então, você pode ter o cliente, né, que está na máquina do cliente, que pode ser inclusive um celular. Você vai ter o servidor de aplicação e o servidor de banco de dados. Como mostrei, pode estar na mesma máquina ou em duas máquinas. A nossa arquitetura desse vídeo, ela serve tanto para de 2 quanto para de 3 camadas. Mas, para propósito de testes, a gente vai colocar tudo numa máquina só, mas ela vai ser organizada de tal maneira que depois você consegue colocar numa arquitetura de 2 ou 3 camadas. Quem é que faz cada um desses papéis que eu acabei de mostrar para vocês? Bom, no vídeo passado, alguns vídeos atrás, a gente viu o PostgreSQL rodando em cima do Docker, né? Depois a gente viu o Django, só que por enquanto independente, de forma independente, e a gente vai ligar nesse vídeo os dois. E então o Django vai fazer o papel do que a gente chama de servidor de aplicação, né? O Postgres é o SGBD. E o React lá no client, rodando no navegador, vai ser, ou no celular, vai ser o nosso
a nossa terceira camada, que é a aplicação do cliente, tá? Então, a gente viu, vendo as camadas, repassando o que a gente viu, a gente estudou um pouco do Docker em vídeos anteriores, que eu recomendo que você assista. Depois eu mostrei como é que eu rodo o Postgres em cima do Docker, tá? E essa dupla faz o nosso servidor de banco de dados rodar. Depois a gente viu, então, a gente tem um Postgres rodando dentro do Docker. Depois a gente estudou essa camada, que é a do Django, né? Por enquanto, no vídeo anterior, de forma independente. Eu mostrei como é que o Django funciona como servidor de aplicação web. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso servidor Django conversar com o Postgres, tá? Para a gente entender como a gente vai fazer isso, você precisa entender um pouco mais sobre como funciona o que a gente chama de DAO, que é Data Access Object. O que é isso aí? Você imagina que a aplicação, geralmente, no caso do Django é um fato, trabalha com objetos, certo? Mas o React também, não é? E o banco de dados, ele é relacional, então ele trabalha com tabelas. Por essa razão, a gente precisa de um framework que faça a tradução entre objetos e tabelas. Quem vai fazer esse papel é o Django e a gente vai ver como é que faz isso aqui. Esse vídeo não vai aprofundar o DAO, mas eu tenho vídeos nesse canal que falam especificamente sobre esse pattern, tá? Então vamos agora que eu fiz as apresentações, vamos pensar um pouco, vamos ver como é que funciona a aplicação. Eu quero novamente lembrar onde é que elas estão. Então a gente tem esse projeto que se chama Web to Learn e mais especificamente a gente tem essas pastas, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, se vocês entrarem aqui, a gente vai ver que a gente tem... Eu já tinha mostrado que eu tenho duas pastas que mostram a questão. Uma é essa server aqui. Essa server tem, você vai ver que tem o Django, né? E eu mostro um passo a passo do Django, que vai desde o Django básico, que foi o vídeo passado, até o Django conversando com o banco, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, e o Django com uma API REST. Então, aqui eu estou vendo, tem as coisas, os temas que a gente vai ver nesse vídeo. Só que essa estrutura aqui está independente de um full stack. Por isso, eu repliquei essa ideia ou essa estrutura na arquitetura full stack. Então, se você entrar nessa pasta full stack aqui, você vai ver que tem Postgres, Django, React, que é o que está nessa nova sequência. Existe uma sequência que foi feita no semestre passado, que eu fiz com Fast API, tá certo? Então, essa do Django agora, você vai ver a sequência aqui. Tem o Postgres, que eu já mostrei em vídeos passados e que a gente vai precisar dela hoje, porque a gente vai conectar com a outra, né? E aí tem o Django sozinho, que a gente viu no vídeo anterior a esse. E hoje a gente vai dar foco numa 2.2. Mas, André, a 2.2 não está aqui, não é? Só está 2.3. É verdade. Por quê? Porque a gente vai construir essa pasta juntos. Não é? Eu quero que você acompanhe comigo como é que a gente vai construir essa pasta. E aí eu vou fazer o commit. Então, quando você assistir esse vídeo, a pasta vai estar lá disponível. Então, eu vou mostrar aqui, não é? Eu vou trazer aqui o VS Code, que é o ambiente que a gente está usando. E aí você vai ver essa mesma estrutura de pastas que eu falei, só que agora está aqui a 2.2, que eu vou construir com vocês, tá certo? Que tem a estrutura que a gente vai ver aqui. O que tem nessa pasta? Ah, André, mas essa pasta já tem coisa. Sim, já tem. O que eu fiz foi copiar 2.1, que eu fiz construir com vocês no vídeo passado inteira, e apenas o README ele está atualizado com aspectos a mais, né? O que eu tenho a mais, tá certo? Quando eu terminar aqui o vídeo, a gente vai fazer o commit e você vai ter essa aplicação inteira se você quiser usar como referência. Mas por enquanto ela está só a mesma coisa que estava com o 2.1 e agora a gente vai progredir juntos nessa pasta aí. Bacana. Então, a gente vai ver como é que a gente vai expandir a app, para poder trabalhar com o banco de dados. Então, vamos passo por passo. Eu quero lembrar para vocês que o servidor de aplicação ele roda no Venv, né? Então, vamos entrar aqui nesse ambiente, tá? Eu vou abrir aqui um consolezinho aqui embaixo. Vou entrar na pasta específica Full Stack, tá? Postgres, Django
React e 2.2, essa pasta aqui. Eu vou entrar dentro dela. Vocês devem lembrar, se vocês não lembram, vocês assistem no vídeo anterior, que eu tenho um Venv aqui, um Virtual Environment, e eu vou entrar nele, tá certo? E tem um comando, então eu vou abrir aqui o README para a gente ir acompanhando, que é esse source venv activate, e vai me fazer entrar no Venv. Então eu vou entrar aqui no Venv, e você vai ver aqui que vai aparecer o Virtual Environment aqui, dizendo que eu estou dentro do Virtual Environment. Bacana, então isso é o primeiro passo. Bom, além disso, eu tenho que instalar bibliotecas adicionais que eu vou precisar para acessar o banco de dados. Então, no vídeo anterior, a gente instalou essa aqui. Na verdade, esse slide ele não está preciso, porque ele está mostrando o REST Framework. O REST Framework vai ser no próximo vídeo, tá certo? Então, deixa eu fazer uma correção aqui, né? Na verdade, o que eu tenho aqui, nesse vídeo aqui, eu ainda não vou instalar o REST Framework. Tá? Então, eu vou tirar esse REST Framework. Eu só preciso instalar, ele não está pegando aqui. Eu vou ter que sair dos slides. Tá? Então, o REST Framework ainda não é necessário aqui. Então, esses três aqui, que são os três que eu preciso para esses três a mais, que são esse aqui último é para conversar com o Postgres, tá certo? Aí tem o Django para queries e o Markdown você vai ver para apresentação de Markdown. Então, vamos lá. A gente tem que instalar esses carinhas dentro do Venv, lembrando, né? Aí, ou você pode dar o pip install requirements, como eu falei para você. Aqui no README, a gente vai descer todo esse início, é igualzinho ao que a gente viu no vídeo passado. É porque eu vou crescendo esse README para ter um README que vai mostrando todos os passos. E agora a gente vai por Connecting to a Database. Tá? E aqui no Connecting to a Database, a gente vai ter os 3 pip install que eu tenho que dar aqui. Tá vendo? Então eu vou dar um copy aqui. Né? E aqui dentro do Venv, né? Acho que é melhor dar um por um. Né? Então eu tenho que instalar o Markdown. Novamente, ele está dizendo que já tem, é porque talvez eu já tenha instalado no anterior, sem querer, tá? Mas considera como se você ainda não tivesse instalado, tá? Você instalou os três, espera aí, alguma coisa errada. E eu vou instalar o Scicog 2 aqui, que é o do Postgres, tá? Pronto. Então eu instalei os três, agora o meu ambiente tem o suporte para o banco de dados. Bacana. Então agora a gente vai ver como é que a gente vai configurando o ambiente para trabalhar com o banco. Tá. Então a primeira coisa que você vai ter que ver, que a gente não deu atenção no vídeo passado, é que existe um arquivo que representa a sua aplicação, que vai ser essa aplicação que vai interagir com o cliente, que se chama MyApp. Tá? Então esse aqui é o panorama que a gente deixou no vídeo passado, onde a gente mexeu nas URLs e criou esse views aqui para poder visualizar uma página. Né? Agora, a gente vai pensar nesse app.py. Quem é ele? Esse aqui é uma aplicação que você não vai precisar escrever isso, ela já está feita, né? Que representa a sua aplicação. Ela vai ser importante toda vez que a gente precisar usar a aplicação em Python, ela vai estar lá. Daqui a pouco você vai entender por que ela é importante, porque vai ter uma hora que a gente vai referenciar ela. Tá? Bom, agora a gente vai fazer um arquivo chamado models. Que arquivo é esse? Esse arquivo é o cara que faz a ponte entre os objetos e o banco de dados relacional. Faz aquele famoso DAO que eu falei para vocês, tá certo? Ele fica aqui dentro da pastinha da aplicação. Lembra que você tem que prestar atenção em que pastinha você está trabalhando, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse cara. O que esse cara faz? Ele tem aqui o import models e eu criei um objeto da classe person. É assim que eu crio o meu modelo, tá certo? Eu vou dizer, olha, eu vou imaginar que eu quero guardar no meu banco, né, o registro das pessoas. Então, vamos pensar dessa maneira. Então eu criei esse person, tá?
que é um objeto, e aqui na construção ele recebe esse models.model, tá certo? E esse cara, eu vou usar então aqui eu vou criar os campos, né, que eu quero. Desculpa, fazendo uma correção. Esse models.model aqui, eu falei parâmetro, mas isso aqui é uma classe. Então, na verdade, o que eu estou dizendo aqui, person, é herdeiro de models.model. Então, na hora que eu digo que person é herdeiro de models, eu estou dizendo que ele vai ser um novo modelo que eu vou criar. Tá? Aqui dentro, eu vou definindo cada um dos campos, certo? E aí, eu tenho aqui uma forma, né, de declarar cada campo usando o models. E aí eu vou dizer, por exemplo, esse cara aqui é caractere, esse aqui é data and time. Aqui, a minha intenção não é fazer uma apresentação detalhada e exaustiva do Django, tá? É mais dar uma visão geral da aplicação full stack, depois você vai ter que ver as referências, por exemplo, para você ver cada tipo que é possível, os parâmetros. Mas aqui, basicamente, vocês estão vendo que usando esse modus, eu estou definindo que o e-mail é um campo caractere, o name é caractere, e o datetime, e esse aqui é data hora, né? Esse que é caractere, o maior tamanho dele é 320 e esse aqui o maior tamanho dele é 100, certo? Bom, aqui eu tenho uma função padrão que vai me dizer como é que eu apresento isso, né? Se eu quiser apresentar na forma de string, eu retorno o e-mail ID como padrão. Então vamos ver como é que eu faço isso na aplicação. Eu vou trazer aqui para vocês, não é, o sistema. Então aqui no README eu também tenho exatamente a mesma coisa que vocês viram nos slides, tá? Então eu quero mostrar duas coisas. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui que já veio de fábrica o apps.py aqui, tá vendo? E se eu abrir ele, vocês vão ver aqui. Isso que não fui eu que escrevi, isso já veio no próprio Python, tá? Agora, eu tenho que criar esse arquivo models. Lembrando, ele não está pronto ainda. Eu estou pegando a versão anterior. Então, aqui vem o arquivo models, se você está vendo. Tá vendo? Já tinha, mas ele está vazio. Tá vendo ali? Ele está vazio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas linhas que eu acabei de mostrar para vocês, que definem meu modelo person, e vou colocar dentro desse models aqui, tá? Pronto. Então, eu acabei de definir o meu modelo. Então, eu já disse para o Python, para o Django, né, que eu vou ter uma classe de dados chamada person, que ele vai automaticamente mapear para uma tabela e que vai ter esses três campos, e-mail, nome e data de nascimento. Qual é o próximo passo? Bom, agora eu tenho que fazer algumas configurações, né? Então, existe um arquivo que a gente não tinha mexido ainda, mas vai mexer hoje, que é um arquivo de configurações. Esse arquivo de configurações, ele fica na pasta de configurações gerais, porque essas configurações vão afetar todo o projeto. Por exemplo, eu vou dizer para ele que o gerenciador de banco de dados que eu vou trabalhar é o Postgres, porque o default não é Postgres, ele trabalha por default com o SQLite, tá? E eu também vou acrescentar ou indicar que a minha aplicação aqui, que é esse app que eu falei que já é pré-existente, ele vai estar disponível no projeto para ser usado, tá? Então, para fazer isso, nesse arquivo settings, tem duas coisas. O installed apps, que eu vou falar para ele que a minha aplicação está instalada, pronta para ser usada. E aqui em Database eu vou mudar em Dyn, tá? Vamos ver como isso acontece aqui. Eu vou trazer aqui o meu VS Code, eu vou fechar esse models, tá? Então, primeiro, lembrando, esse settings ele fica no My Project, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou fechar o My App, o My Project é aquela parte central, né? Então eu venho aqui no settings, tá vendo? Bacana. E aí eu vou localizar aqui no settings o installed apps, ele já existe. E eu vou acrescentar, tá? Uma recomendação, depois eu posso entrar em detalhes, é que a app que a gente está cadastrando, ela vai ser a primeira da lista, tá vendo? Eu estou botando aqui ela primeiro, depois as reticências. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar installed apps
e vou acrescentar ela, tá certo? Preste atenção no caminho. My App, tá? É a pasta, né? My App, que está aqui, né? Essa pasta My App. Aí dentro de My App tem Apps, que é onde as aplicações estão, que é .apps. E dentro de Apps tem o My App Config, que ele criou automaticamente esse nome. Então, com isso, eu estou adicionando essa aplicação no Django. Além disso, a gente vai procurar aqui Database. Tá? E vocês vão ver que a engine que está aqui como padrão é o MySQLite. Desculpa, não é MySQL, o SQLite. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai trocar ela. Eu vou pegar esse banco de dados que está aqui e vou substituir. Então, eu vou chegar aqui e vou simplesmente trocar pelo banco de dados Postgres. Vamos ver o que eu estou definindo aqui. Aqui eu estou definindo que ele é o Postgres, né? Aqui eu estou dando username, name, usuário e password. Note, nesse momento, isso aqui está no settings, mas é só porque é um ambiente de desenvolvimento. Na produção, a gente vai mexer nessas coisas, tá? Porque isso não pode estar público assim no arquivo que as pessoas conseguem ver qual é a senha para acessar o banco de dados, tá? Novamente, por ser um ambiente de desenvolvimento, a gente está usando o localhost. A gente vai ter que mudar isso depois, quando isso for para o ambiente de deploy. E essa aí é a porta. Então, a gente agora configurou para dizer, a minha aplicação faz parte do projeto e o banco de dados é o Postgres. Legal. Agora, a gente vai começar a fazer as coisas no banco de dados. Mas para começar a fazer as coisas no banco de dados, a primeira coisa que eu recomendo é que você ative o banco de dados. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai na pasta onde está o Postgres, que eu mostrei essa pasta. Deixa eu gravar e fechar isso aqui. Tá? Então, você deve lembrar que no vídeo do Postgres eu mostrei essa pasta aqui, tá certo? Eu quero só dizer que eu fiz uma pequena adaptação nela para ficar melhor, tá? No vídeo eu mostrei o Docker Compose lá, né? E agora eu criei um Docker Compose Model, que vai ter os parâmetros genéricos, e aí você tem que adaptar para a sua máquina. Então aí você transforma ele em Docker Compose, como eu fiz aqui no meu, tá vendo? Aqui no meu eu adaptei para o meu diretório, tá? E esse Docker Compose, se você observar, eu coloquei ele no Git Ignore. Por que eu coloquei ele no Git Ignore? Porque eu não quero que a configuração de cada um que está trabalhando saia sobrepondo a configuração do outro, tá certo? Então, essa é uma estratégia. Você copia do model para o Docker Compose, configura para a tua máquina, mas ele não vai afetar os outros, tá certo? Tá, eu vou abrir aqui embaixo no console uma outra janela, porque essa aqui é dedicada para o Django. Então, eu vou abrir uma outra e eu vou entrar no diretório full stack, Postgres, não é isso? Não, desculpa. Primeiro, Postgres, Django, React, Postgres. Legal. Aí aqui dentro, eu não sei se você se lembra, eu vou dar um Docker Compose Up. Isso vai fazer com que aconteça o banco de dados nessa janela está rodando. Então, ele abriu o Docker, levantou o banco de dados está rodando. Tá? Então, agora eu tenho o banco de dados rodando aqui e na outra pasta eu tenho o servidor preparado para rodar. Chegou a hora de fazer ele funcionar. Tá? Bom, eu vou entrar aqui na pasta My Project, né? E aqui dentro eu vou disparar esse comando de migração, tá? Então, aqui eu tenho um comando, né? Onde, primeiro, eu vou chamar esse manage.py e vou pedir para ele pegar a configuração que eu acabei de criar para a minha aplicação e ele vai criar uma migração. O que é uma migração? Na verdade, o que você pensa é o seguinte, ele vai ter que pegar aquela minha configuração de objetos e transformar em uma construção de tabelas. Tá? Mas tenta imaginar comigo, você fez o primeiro conjunto de tabelas e aí você continua o desenvolvimento da sua aplicação e você resolve acrescentar novas tabelas, fazer novos relacionamentos ou alterar algumas das que existem. O que você quer que ele faça?
você não quer que ele recrie tudo de novo. Até porque se você já fez alguns testes e colocou alguns dados, você vai perder. Você quer que ele apenas acrescente as novas tabelas e faça as modificações. Isso é o que a gente chama de migração. Ou seja, cada vez que eu construo ou eu atualizo alguma definição de tabela, eu vou ter que rodar uma migração para ele construir o arquivo que faz a modificação do estado do banco que estava para o novo estado. E é isso que faz o Make Migrations My App. Tá? Então, a gente vai começar fazendo isso. A gente vai começar, aqui também tem esse comando, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui e vou chamar o Make Migrations, tá certo? Então, eu vou dar um copy aqui e vou colar aqui embaixo. Pronto. Então, se você fez tudo certinho, você vai ver que ele vai dizer que ele fez as migrações e que ele criou o modelo Person, tá vendo? Bacana aqui. Ele está dizendo, olha, deixa eu aumentar aqui a fonte de letra para você ver melhor. Então, ele está me dizendo aqui, olha, eu criei o modelo Person, tá? Significa que você fez a parte da migração correta, tá? O próximo passo, e esse é mais didático, eu diria, é se você quiser ver como é um arquivo de migração, o que tem nele, tá? Então, você pode rodar esse comando aqui, ó. Ele vai, essa migração que você acabou de criar é a primeira, ele chama de 001, é a primeira migração. Então, eu estou pedindo para ele me mostrar essa migração aqui, tá? Então, olha só. Ele vai te mostrar, olha que bacana, o comando em SQL que ele criou, né, para migrar do estado que o banco estava antes para esse novo estado, que é o quê? Ele pegou aquele MyApp que eu fiz com vocês e ele criou uma tabela associada a ele. Ele chamou de MyAppPerson. Então, ele resolveu fazer dessa maneira, o prefixo MyApp para dizer que essa tabela está dentro do meu domínio de aplicação e o person é para dizer que é a tabela de pessoas. E aí você vai ver que ele foi criando outros campos aqui, né? Ele criou um identificador único dele mesmo, tá? Que é um identificador que, se eu não disser para ele, se eu disser, quer dizer, se eu não disser que não quero criar, ele cria. É um identificador único, que é um número sequencial que ele vai atribuindo, mas eu posso desativar se eu quiser. Aqui está o meu e-mail, como eu criei, definindo, tá vendo? Ó, o tamanho de 320 máximo. Aqui está o nome. E aqui está o birthday, que é timestamp. Então, você está vendo que ele pegou aquela minha definição orientada a objeto e converteu ela para uma versão relacional. Então, ele está mostrando para mim como é que é. Agora, o que eu vou fazer é que eu vou dar um migrate. O que o migrate faz? O migrate vai aplicar, executar essa migração no banco. Tá? Então, vou dar um paste aqui, vou dar um migrate. O que ele faz? Bom, aqui ele deu no migrations to apply, porque eu peço desculpas, porque no meu caso, o meu banco lá atrás já tem essa tabela, porque eu tinha que ter ido lá no banco apagar, porque no exercício anterior eu tinha feito já a tabela. Então, mas no de vocês, ele vai ter que mostrar lá que ele fez uma migração, tá? Então, agora eu tenho um banco, né, que tem essa tabela lá dentro. Se você quiser ver isso, quando eu falei do Postgres, eu mostrei um software chamado PGAdmin. Eu espero que você lembre. O PGAdmin é uma interface gráfica que permite que a gente conecte e veja o banco, certo? Então, eu estou aqui com o PGAdmin. Eu mostrei isso no vídeo passado. A gente pode chegar aqui nos servidores e ele conectou no meu servidor aqui. Eu mostrei essa conexão quando eu falei do vídeo do Docker com Postgres. Tá? Aí aqui tem esquemas, tá? Deixa eu dar um refresh, porque ele está numa versão anterior. Né? Tudo bem. Então, nessa tabela aqui, ele tem várias outras tabelas que são meio que tabelas administrativas dele. Tá? E então, que você não precisa se preocupar agora. Né? Esse person é de outra versão que eu fiz, eu tinha que ter apagado essa tabela. A tabela que interessa é essa MyAppPerson, foi a que ele acabou de criar, tá vendo? Então, você consegue ver ela aqui, consegue ver as colunas, tá vendo? Então, ele acabou de criar essa tabela na hora que eu dei o migrate. A tabela está ali funcionando.
já demos um bom passo aqui, certo? Bom, agora eu quero mostrar para vocês como eu faria uma interfacezinha para mexer com esses dados, certo? Só que eu ainda não mostrei o React nem nada. Então, o que eu vou fazer é que desculpa, o Django, ele já vem de fábrica com um módulo que permite você fazer as operações básicas na tabela que você criou, de adicionar, excluir, listar. Isso é muito fácil e a gente pode usar isso principalmente para teste, tá? E é isso que eu vou fazer com vocês agora, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente então vai usar a interface administrativa para fazer coisas na tabela de pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Muito bem. Agora, a gente vai mexer nessa tabela aqui, que é a admin Py, que é a tabela lá na central que concentra serviços de manutenção administrativa. Você pode cadastrar novos usuários para acessar o sistema e outras coisas, tá? E a gente vai acrescentar essa tabela person lá. Como é que a gente vai fazer isso? Essa tabela tem uma versão lá dentro do MyApp, tá certo? E a gente vai acrescentar esse comando aqui. O que que ele faz? Ele vai importar aquele modelo persons que a gente fez, que está no models, tá vendo? E vai registrar no sistema que administra as tabelas. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, vocês vão olhar aqui, vocês vão ver que tem aqui, né, o arquivo. Eu vou copiar essa definição do arquivo, tá? E eu vou encontrar aqui dentro do MyApp, certo? Aqui dentro do MyApp, vocês vão encontrar o admin.py aqui, tá vendo? Aí agora eu vou copiar aquela definição para cá. Então eu estou avisando agora para a minha aplicação que eu quero que ele disponibilize para mim uma interfacezinha para administrar o person. Então, eu estou acrescentando o person nessa interface administrativa. E agora também é o seguinte, quando eu for entrar na interface administrativa, eu vou ter que ter um usuário, não é? E o primeiro usuário que eu preciso trabalhar é o superusuário. Então, eu vou pedir para ele criar um login e senha para esse superusuário. Então, esse comando faz isso, certo? Então, vamos lá. Vou fechar aqui o admin que eu já fiz. Vou pegar aqui esse create super user aqui e vou copiar lá, tá? Aqui embaixo. Então, você vai ver aqui que eu vou dar aqui embaixo no console um create super user, tá? E aí ele está pedindo um nome, tá? Eu vou chamar de super. Ele está dizendo que... é porque esse aí eu estou usando o mesmo banco, então ele já tem esse super usuário, tá? Então, enfim, ele vai pedir o login, vai pedir a senha, né? E vai criar o super usuário que você quer aqui. O meu eu já tinha criado e eu esqueci de apagar o banco. Mas é basicamente isso, tá? E aí você vai ter um super usuário para dar login e senha. Que no meu é super e uma senha que eu criei para esse usuário. Pronto. Nós estamos prontos para rodar a nossa aplicação agora, certo? Então a gente vai aqui para a parte, eu estou dentro da pasta My Projects, né? A gente vai para a parte onde eu vou rodar o servidor, tá? Então, vou dar um copy aqui, tá? E vou mandar rodar o servidor aqui. Aí você vai ver que o servidor está rodando, certo? E agora que o servidor está rodando, como é que eu acesso ele? Então, eu quero entrar nessa interface administrativa aqui. Como é que eu faço? Eu vou, agora tem o endereço do servidor, que é esse aqui, /admin. Esse About My App foi o que eu fiz no vídeo passado. Ele mostra aquela paginazinha de exemplo. Ela continua funcionando. E esse admin agora, ele vai trazer para mim essa interface administrativa para eu mexer com os dados. Então, eu vou abrir o navegador, tá? Vou trazer aqui o navegador e vou colocar esse endereço. E ele vai abrir a minha interface administrativa. Olha que bacaninha, tá vendo? Essa parte de cima, User Groups, é uma coisa que já existe no Django para administrar usuários do sistema,
papéis, etc. Aqui embaixo é a tabela Persons que a gente acabou de criar. Então, se você clicar nela, ela vai mostrar que já tem um usuário aqui, porque eu cadastrei no anterior, não é? Então, eu tinha uma pessoa, mas eu posso dar um add aqui. E aí, na hora que eu der um add, eu posso chegar aqui e escrever um e-mail qualquer, por exemplo, quincas@email.com, o nome, Quincas Borba. Não é bonitinha a interface? Quando foi que ele nasceu? Vamos dizer que ele acabou de nascer, hoje e agora. Isso é a preguiça, né? Tá, e aí eu dou um save. Então agora vocês estão vendo que tem dois usuários, duas pessoas cadastradas no sistema. Então essa interface, ela me dá várias funcionalidades. Eu posso clicar aqui, posso deletar, por exemplo. Então, digamos que o Django, ele já te dá de fábrica uma interfacezinha para você trabalhar com os usuários, certo? Nesse vídeo a gente vai ficar por aqui. Depois a gente agora vai estender isso para o REST, para conectar com o React e assim por diante, tá? Mas a gente já fez bastante coisa. Eu só queria te mostrar um recado final, porque é uma coisa que você vai ter que fazer recorrentemente se você estiver mantendo a aplicação na sua máquina, certo? Vocês viram que a gente tem um ambiente virtual e que a gente foi instalando coisas, né? Só que se você está trabalhando em equipe, você precisa instalar bibliotecas para as coisas que você fez, e você precisa atualizar esse arquivo de requirements, porque se outras pessoas forem rodar, elas precisam saber disso, né? Como é que eu atualizo o requirements? Então, isso é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu vou fazer o seguinte, então aqui eu tenho as instruções de como eu atualizo, tá vendo? O que eu faço aqui? Eu vou desativar o meu servidor aqui embaixo, tá? Então, Ctrl C para desativar. Eu vou sair da pasta My Project, eu vou para a pasta maior, né? Mais de cima, um nível acima, né? Que é aquela pasta que abrange tudo, né? É onde está o meu arquivo requirements, certo? E aí agora eu vou dar esse comando, pip freeze -l requirements. O que esse comando vai fazer? Ele vai pegar e vai colocar no requirements todas essas instalações que eu fiz no Vendor, que alguém, se depois quiser reproduzir o projeto, vai poder. Então, se eu abrir aqui o Requirements agora, essa nova versão do Requirements, ela já tem essas coisas novas, não é? Aí você diz, André, mas tem mais coisa do que você instalou. Na verdade, isso aqui não devia estar aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que eu estou no lugar certo. É porque eu estou no... Desculpa, gente. Esse aqui não devia estar aqui. Isso é de outras instalações passadas, né? E esse aqui também não. Eu não instalei isso agora. Mas você está vendo, são coisas que eu fui instalando, né? E ele congela aqui. Se você comparar com o requirements do anterior, né? Eu não coloquei o requirements no anterior, mas enfim, ele vai congelar aquilo que você precisa nesse ambiente, tá? E isso é importante você ficar atualizando quando você instalar coisas novas, ok? Então, era isso que eu tinha para falar, não é? Aí está minha página, se você quiser mais coisas, eu recomendo que você assista os outros vídeos do canal, e a gente vai continuar nesse full stack nos próximos níveis.